Olá, meus irmãos e irmãs, tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, toda a tua família. Amém? Que bênção estarmos reunidos mais uma vez para o estudo bíblico da Palavra de Deus na MPI de Engenheiro Goulart. Quero orar com você nesta hora, neste momento, pedindo a direção de Deus para esta leitura bíblica e este breve estudo da Santa Palavra de Deus. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, obrigado por esta oportunidade, ó Pai, de estarmos juntos e juntas para estudarmos a Tua Palavra. Perdoa, Senhor, os nossos erros, nossas falhas e pecados. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós necessitamos da Tua santa e poderosa mão sobre nós. Direciona-nos, ó Pai. Orienta-nos através da luz do Teu Espírito Santo, ó Pai. Ilumina, ó Pai, a nossa mente, Senhor, nosso coração, para entendimento da Tua Palavra e nos ajuda, ó Deus, a colocar a mesma em prática no nosso dia a dia. Fala conosco, ó Pai, no mais profundo do nosso coração. Pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Obrigado por estar aqui conosco em mais este estudo. Dando sequência, então, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, eu quero ler com você do versículo 9 ao 11. A ascensão de Cristo é o tema de hoje. A ascensão de Cristo. Foi quando Cristo, subiu aos céus. No versículo 9 do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, na minha tradução, a Bíblia diz assim: Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Em uma nuvem o encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, elevado ao céu, virá do modo como vistes subir. Meu irmão, minha irmã, o contexto aqui da ascensão de Cristo. Em versículos anteriores que estudamos na semana passada, no versículo 6, eles estavam reunidos, lhe perguntaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaurar os reinos de Israel? Para nós entendermos aí o contexto, versículo 6. Jesus respondeu no versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8, lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. Aí nós adentramos ao nosso estudo de hoje, no versículo 9. Dita estas palavras. Quem disse essas palavras? Jesus, conversando com os seus discípulos. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, às vistas deles, à vista dos discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. A ascensão de Cristo foi o selo da sua vitória, o selo da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a morte. Ela foi visível. A ascensão de Cristo foi visível, foi vitoriosa, mas também foi gloriosa. Imagine a cena, ele ali se despedindo fisicamente dos seus discípulos, dando as suas últimas orientações e visivelmente subindo, vitoriosamente subindo aos céus e gloriosamente. Apenas o evangelista Lucas, no seu evangelho, ele relata esse acontecimento. Lá no capítulo 24, versículos 50 ao 53, e nós também podemos estudar aqui e ler no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, do versículo 9 ao 11, a ascensão
de Jesus. 3 questões eu quero trazer neste momento para você, meu irmão, para você, minha irmã, para nós adentrarmos a esse breve estudo bíblico sobre a ascensão de Cristo. Primeiro, Jesus consumou sua obra. Está aí, no versículo 9. Dito estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista dos discípulos, e uma nuvem cobriu os olhos deles. Dito essas palavras, as orientações dos versículos anteriores, Jesus ele foi elevado às alturas. Jesus consumou, terminou, encerrou a sua obra aqui na terra, na presença dos seus discípulos. A subida pública, visível e gloriosa, era uma mensagem muito, mas muito eloquente da obra consumada de Cristo. Cristo, o ungido de Deus, o separado de Deus, para salvar a todos e todas. Seu sacrifício vicário foi aceito. A vontade do Pai, ela foi cumprida em Cristo Jesus. Deus enviou seu Filho para o mundo, tanto que Ele amou a humanidade, enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário e perdoar nossos pecados. Seu sacrifício vicário foi aceito, a vontade do Pai foi cumprida, a redenção foi realizada e agora o Filho de Deus está de volta à mesma glória que sempre teve junto ao Pai. João diz isso, né? No capítulo 17 do seu Evangelho, no versículo 5. Segunda colocação que eu queria deixar aqui para você, a primeira, Jesus consumou sua obra. A segunda, sobre a ascensão de Cristo, é Jesus, ele foi elevado às alturas. Continua aí mesmo no versículo 9. Dito estas palavras, foi elevado às alturas, aos céus, à vista de todos os seus discípulos, e uma nuvem encobriu todos os seus olhos. Jesus, ele foi elevado às alturas. A ascensão, a subida de Jesus foi uma obra do Pai. Já estava na agenda de Deus. Foi vontade do Senhor, é obra do Pai. Um dos componentes, de sua exaltação, conforme apóstolo Paulo declarou. Deus o exaltou, sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Está lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Maravilhosa esta passagem. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e nenhum nome pode ser comparado ao nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus ascendeu à mão direita do Pai, ou seja, ele subiu aos céus, está ao lado direito do Pai, intercedendo pela sua igreja, conduzindo, os destinos da história, aguardando o dia em que o Pai o enviará de volta, que bênção, para buscar a sua noiva, a sua igreja e estabelecer o seu reino de glória. Você espera esse dia? Eu espero. Todos os filhos e filhas de Deus esperam este momento. Terceiro ensino que fica aqui sobre a ascensão de Jesus Cristo, ou seja, a subida dele aos céus, ao retorno ali ao Pai, e está sentado à direita dele. A primeira, nós já vimos, Jesus consumou sua obra. Segundo, Jesus foi elevado às alturas. Está aí, no versículo 9 do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Terceiro ensino que eu quero deixar para você, a cada um de nós, ao lermos este texto, Jesus, ele voltará pessoalmente, meus irmãos. Jesus voltará pessoalmente. Está aí, no versículo 10 e 11 desse primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, ao 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, ou seja, estando os apóstolos com os olhos fixos, olhando diretamente no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, homens galileus, por que estáis olhando para as alturas?
Esse mesmo Jesus que dentre vós subiu aos céus, virá de modo como vistes subir. Fica aqui o ensinamento. Ao terceiro ponto, Jesus voltará pessoalmente. Assim como a ascensão, ela foi física, pessoal, visível e gloriosa, assim também será a volta de Jesus. Perceba aí no versículo: varões galileus, porque estáis orando para as alturas? Igreja de Cristo, homens e mulheres do Senhor, porque estão olhando para os céus com seus olhos fixos lá? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, virá do mesmo modo como vocês o vistes subir. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus voltará. Você está preparado? Você está preparada? Fica aqui então o ensino da parte de Deus ao meu, ao seu, ao nosso coração. A ascensão de Cristo é o selo da sua vitória. Ele foi enviado pelo Pai, ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele deixou seus ensinamentos, ele anunciou o Pai, ele anunciou o seu Evangelho Santo, o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da salvação, da restauração, o Evangelho da libertação. Mas ele subiu ao céu e ele prometeu que enviaria o outro Consolador. E hoje Jesus está lá, ao lado direito do Pai, intercedendo pela sua amada igreja, intercedendo por cada um de nós. Que esta palavra ache guarida no teu coração, assim como achou no meu. E esse ensinamento fique registrado no coração da igreja, na IPI de Engenharia Regular, mas também de todos vocês que nos acompanham. Obrigado, mais uma vez, pela tua presença aqui conosco nesse estudo bíblico da IPI de Engenharia Regular. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, abençoe toda a sua família. Obrigado por estar conosco mais uma vez e até a próxima semana em mais um estudo bíblico da Santa Palavra de Deus. Deus te abençoe. Um forte abraço.